Bom dia. Hoje estamos juntos mais uma vez nesse caminho de fé que a gente decidiu trilhar dia após dia. E eu confesso que, enquanto eu preparo esse devocional, eu também me encontro em situações em que preciso lembrar a mim mesmo que o sofrimento não é o fim de nada. Tem dia que pesa, claro. Tem dia que cansa. Tem dia que a gente pensa em dar um passo atrás. Mas é justamente nesses dias que nós precisamos ouvir a voz de Deus para nos chamando para a esperança. E é por isso que eu quero te convidar e me convidar também a olhar para a palavra de hoje. Vamos juntos entender o que o Senhor nos diz. E para isso, vamos refletir sobre 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10, que nos diz assim: O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por um pouco, ele mesmo os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. O problema é o sofrimento que pesa e tenta nos derrubar. Quando a gente lê esse versículo, logo vem à nossa mente aquelas fases difíceis que pareciam não ter fim. E cada um de nós carrega as suas próprias fases difíceis. Você aí que está ouvindo e eu aqui que estou falando, a gente sabe que tem momentos que tomam o nosso sono, momentos que tiram a nossa paz, momentos em que a gente olha para Deus e pergunta: Senhor, até quando? O sofrimento tem o poder de distorcer a nossa visão. Ele faz a gente achar que Deus está longe, que a promessa não vai se cumprir, que o caminho travou. E o pior é que ele tenta nos convencer de que o que nós estamos vivendo agora será para sempre. E Pedro sabia disso. Ele escreveu essa carta para pessoas machucadas, pessoas perseguidas, pessoas cansadas. Gente que precisava de uma palavra de firmeza, assim como nós precisamos hoje. A verdade é que todos nós sofremos. Todos nós. Ninguém, mas ninguém está imune. E a palavra de Deus, ela não esconde isso. Não existe cristianismo sem luta. Não existe caminhada sem batalha. Mas existe promessa. E é aqui que o versículo começa a virar essa situação. E a solução é o Deus de toda graça. Ele mesmo nos restaurará. Pedro chama de o Deus de toda graça. Não é o Deus de uma parte da graça. Não é o Deus de uma medida limitada. É o Deus de toda a graça. A graça que sustenta, a graça que perdoa, que levanta, que restaura e que fortalece. E ele diz: depois de terem sofrido por um pouco. Isso dói, mas também consola. Dói porque reconhece que nós vamos sofrer. E consola porque diz que é por um pouco, não é eterno. O sofrimento ele tem prazo. A promessa de Deus não. E aí vem o ponto central e principal. Deus mesmo, ele mesmo vai restaurar. Ele mesmo vai confirmar, vai fortalecer e vai firmar. Não é o acaso, não é o tempo, não é a força humana e também não é a sorte. É ele mesmo. É o próprio Deus colocando a mão na nossa história. Essa promessa
Essa promessa muda tudo, porque quando Deus promete restaurar, Ele não está prometendo que vai fazer remendo, Ele não vai remendar nada, Ele vai renovar. Quando Deus promete fortalecer, não é só tirar a dor, é construir maturidade. E quando Deus promete firmar, não é nos deixar parados, é nos colocar num lugar mais estável do que antes. E a pergunta que fica é: mas por que Deus permite o sofrimento? É, eu também faço essa pergunta às vezes, mas a Bíblia mostra que o sofrimento, quando entregue a Deus, se torna o terreno onde ele constrói algo muito maior. E como nós podemos viver isso hoje? Na prática, não é evitar, a gente não tem que evitar o sofrimento. Isso ninguém consegue. A prática não é desistir no meio dele. A prática é continuar buscando a Deus, mesmo quando ele parece silencioso. É continuarmos fazendo as nossas orações, mesmo quando parece que nada muda. É continuar firme, mesmo quando o coração quer desabar. E mais, é confiar que Deus está fazendo algo que nós ainda não enxergamos. Porque se ele disse que vai restaurar, ele vai. Se ele disse que vai confirmar, ele vai. E se ele disse que vai fortalecer, ele vai também. E se ele disse ainda que vai firmar, tenha certeza que ele vai. E eu falo isso para você e para mim também, porque eu também estou vivendo processos onde eu preciso dessa palavra todos os dias. Todos nós estamos aprendendo a confiar. Todos nós estamos crescendo nessa escala de fé. Então, hoje, enquanto a gente segue o dia, nós podemos fazer isso juntos de forma bem prática. Nós podemos começar olhando para aquela situação que está doendo dentro do nosso peito e dizer: Senhor, eu não entendo tudo, mas eu confio no que o Senhor prometeu. Quando o cansaço vier, nós lembramos: é por um pouco, não vai ser para sempre. Quando a dúvida bater, nós repetimos: Ele mesmo vai me restaurar. E quando a ansiedade tentar controlar o coração, nós lembramos: Deus está firmando os meus passos. E assim, se nós seguimos devagar, mas nós seguimos. Machucados às vezes, mas nós seguimos. Porque quem garante o resultado final não somos nós, é Ele, o nosso Deus. E isso muda completamente a forma como a gente vive o nosso dia. Vamos entregar tudo isso na mão dele agora? Vamos colocar o nosso sofrimento, o que pesa, o que machuca, nas mãos de Deus, o Deus de toda graça. Vamos fazer uma oração juntos. Senhor, nós estamos aqui diante de Ti porque precisamos dessa promessa viva dentro de nós. Tu sabes o que cada um de nós está enfrentando. Tu sabes o que pesa no meu coração e no coração de quem está ouvindo. Nós te pedimos, restaura-nos, confirma-nos, fortalece-nos, firma os nossos passos. Que o sofrimento não seja o fim, mas o caminho que nos leva a um amadurecimento maior contigo. Dá-nos esperança para continuar, fé para permanecer e paz para não desmoronar.
Ajuda-nos a confiar que a tua mão está trabalhando mesmo quando nós não vemos nada acontecendo. E que hoje seja um dia de renovação dentro de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Que hoje possamos caminhar com essa certeza. O sofrimento não define o final da nossa história. Quem define é Deus. E que possamos seguir firmes, confiando que Ele mesmo nos restaurará no tempo certo. E amanhã nos vemos aqui de novo para mais um dia do nosso devocional. E que o nosso Senhor continue nos iluminando e abençoando. Um abraço, fiquem com Deus.